Olá, eu sou a professora Tânia e vamos abordar o módulo de planejamento de cardápios. Primeira parte desse módulo, vamos falar que o cardápio é um instrumento, de venda desse serviço de alimentação e significa uma sequência de pratos a serem servidos em uma refeição ou todas as refeições de um dia ou por um período determinado. Esse cardápio é um instrumento gerencial e a partir desse cardápio se inicia todo o processo de produção de refeições e que permite estimar antecipadamente toda a estrutura necessária para o serviço de alimentação. Ou seja, para se começar qualquer negócio, qualquer tipo de serviço na área de alimentação coletiva, o primeiro ponto de partida é o estabelecimento do cardápio. Que cardápio será servido? E a partir desse cardápio é que vamos determinar todo o restante da estrutura física de humanos, recursos humanos, materiais, ou seja, tudo que é necessário para executar efetivamente aquilo que planejamos no modelo do nosso cardápio. Bem, esse planejamento de cardápios dentro da produção de refeições deve oferecer uma alimentação adequada, equilibrada em nutrientes, segura sob o aspecto higiênico-sanitário e ajustada à disponibilidade da empresa. É necessário que para essa elaboração desse cardápio é importante conhecer a população, porque como você vai fazer um cardápio, vai planejar um cardápio sem conhecer a quem você vai atender, Para que clientela? Qual é o tipo dessa clientela? Então, que informações são importantes e que vocês devem gravar, para a elaboração de um cardápio em relação à população? Primeira coisa, esse serviço irá atender a executivos? Executivos têm um determinado perfil, são turistas, ou seja, não são clientes contínuos, não são clientes fixos, São funcionários da empresa que têm uma característica mais fixa daquele serviço, ou seja, todos os dias estarão ali fazendo as suas refeições. São estudantes que têm um perfil de hábito alimentar diferente, são enfermos, Então, tudo isso é importante se avaliar quando se vai fazer um planejamento de cardápios. Outra informação importante é em relação ao sexo. É predominantemente masculino ou feminino, isso tudo envolve um nível de preferências. Idade, biotipo dessa população, atividade física e ocupação, porque esse cardápio, a previsão, por exemplo, em relação ao valor energético total, vai depender do tipo de atividade que essa clientela atua, Se eu estou trabalhando mais num ambiente fabril ou mais de escritórios. Qual é o tempo disponível para a preparação dessa refeição? Por que essa informação é importante? Porque ela vai determinar se, por exemplo, você vai usar matéria-prima mais minimamente processada ou mais in natura, se você tem ou não tem tempo disponível para a preparação. Outra coisa importante, qual é o estado nutricional e fisiológico da população? É para idosos? Faz toda a diferença se você for elaborar um cardápio para criança. Então, tudo isso é importante estar atento, além dos hábitos alimentares, religião, porque existem algumas restrições em determinadas religiões, e o número de clientes que você vai atender é fundamental para esse planejamento. Segundo o livro do Teixeira, é importante fazer a estimativa das necessidades nutricionais como um primeiro ponto de partida. Poderão ser estimadas utilizando o seu método da Organização Mundial de Saúde. E essa distribuição dos percentuais dos macronutrientes deve ser feita em relação ao valor energético total, que deve ser, como recomendação, aquela dieta que é normoglicídica, de 55% a 65% de carboidratos, na sua composição do cardápio, de 10% a 15% de proteínas e de 20% a 30% de lipídios. Essa é a recomendação para se estimar as necessidades nutricionais de uma clientela saudável, de um serviço de alimentação. Locais com mais de um tipo de refeição deverá ter a seguinte distribuição do valor energético total: 15% para o de jejum, 45% para o almoço, 40% para o jantar. E prestem atenção, se esse serviço tiver lanche, for oferecer lanche, você vai retirar de 5% a 10% do almoço ou do jantar para que possa completar 100%, ok?
Para grupos de baixo poder aquisitivo, em que é ofertada apenas uma refeição, recomenda-se, segundo o livro do Teixeira, que essas calorias representem 60% das calorias totais do VET necessário. O equilíbrio entre vitaminas e minerais também deve ser a atenção do nutricionista, e quando não houver possibilidade de obtenção de dados locais para definição do valor calórico total, sugere-se a utilização dos parâmetros do Programa de Alimentação do Trabalhador. Bom, outra recomendação que é do livro do Domene, que recomenda utilizar também o protocolo da FAO, né? Utilizando com base nas DRIs, que recomenda de 10 a 35% de proteínas, 45 a 65% de carboidratos e lipídios de 20 a 35%. Deve haver uma definição do tipo de cada macronutriente. Gravem essa recomendação. Proteínas, misturas de fontes de origem animal e vegetal, sendo 50% de cada uma, contemplando os aminoácidos essenciais. Para lipídios, combinação das gorduras dos alimentos com as adicionadas ao preparo, ou seja, o óleo que é utilizado para cozinhar, que deve garantir a quantidade dos ácidos linoleico e alfa-linolênico e a proporção dos ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Para carboidratos, o aporte de carboidratos complexos, de cargas glicêmicas moderadas e o aumento de teor de fibras na alimentação, e utilizar carboidratos simples, naturalmente presentes nas fontes naturais, de sobremesas com porções menores e que ofereça de 120 a 150 quilocalorias. Fatores que devem ser considerados segundo o livro do Domene: avaliar os recursos disponíveis, estudar o custo da refeição, recursos humanos, recursos materiais, custo, comportamento dos consumidores, preferências alimentares, a cadeia produtiva, equipamentos, condições de estoque, preparo e distribuição. Avaliar a qualificação dos profissionais da equipe, conhecer e valorizar práticas alimentares locais, se tem restrições culturais ou do estilo de vida. Atender às políticas públicas, de segurança alimentar e nutricional, dentre outras. Acompanhar as tendências na elaboração de cardápios, substituição de nutrientes, fontes de probióticos, de pré-bióticos, compostos polifenólicos. Hoje se trabalha muito no planejamento de cardápios com alimentação funcional. Ajustar as preparações a cada componente do cardápio, como redução do tamanho de porções. Se você trabalha num serviço de self-service, normalmente você vai trabalhar com porções menores, porque aquele serviço vai atender livremente a escolha do comensal. Então, ajustar as preparações a cada componente do cardápio, como redução de porções, combinações das técnicas e influências de diferentes origens, técnicas culinárias, e um mapa de frequência de que tipos de preparações vão ser elaboradas nesse serviço. Definir o tipo de serviço, se vai ser um serviço à inglesa, francesa, americano ou buffet, o uso de subprodutos da agroindústria em nutrição e dietética e preparações com alimentos funcionais. Bem, segundo o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi um programa criado em 1976 para atender trabalhadores de baixa renda, que traz até hoje um benefício de uma limitação na isenção fiscal, mas um desconto de imposto de renda para aquelas empresas que aderem ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Não é obrigatório, mas as empresas normalmente com esse incentivo fiscal normalmente aderem, As empresas públicas não. Então, segundo o Programa de Alimentação do Trabalhador, confere uma isenção fiscal, porém ele tem uma recomendação em termos de recomendações nutricionais. Primeira coisa, segundo a portaria interministerial o número 193 de 2006, que ajustou as referências às recomendações nutricionais do PAT. Você deve utilizar uma dieta como base, uma dieta de 2.000 calorias, na sua distribuição de nutrientes, e quais são as exigências nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador que vocês devem saber, porque sempre cai em concurso. Para as refeições principais, almoço, jantar e ceia,
deve-se utilizar de 600 a 800 calorias, com variação de acordo com o fator atividade, se essa clientela tem um gasto energético maior ou menor. Essas calorias devem representar de 30% a 40% do VET total. Deve-se ofertar de 6% a 10% de NDPCAL, né? A oferta de proteínas líquidas, né, de calorias resultantes das proteínas líquidas do cardápio. E admite-se um acréscimo de 20% em relação ao VET, se for necessário. É obrigatório uma porção de frutas e uma porção de legumes ou verduras nas refeições principais. Com relação às refeições menores, de jejum e lanche, deve ser utilizado 300 a 400 calorias, devem representar de 15% a 20% do VET diário e também admite-se um acréscimo de 20% em relação ao VET recomendado, referência de 2.000 calorias. É importante que aqui nas refeições menores é obrigatório uma porção de fruta, tá? No de jejum. E qual é a distribuição desse VET? Segundo o Programa de Alimentação do Trabalhador, 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 25% de gorduras totais. Menos de 10% de gordura saturada. A recomendação de fibras e de sódio também deve se atentar, ok? Os cardápios deverão oferecer pelo menos uma porção de frutas e uma porção de legumes ou verduras nas refeições grandes e pelo menos uma porção de frutas nas refeições menores. Fornecer refeições adequadas a trabalhadores portadores de doenças de acordo com o cardápio base com avaliação nutricional periódica. Então, você atende a uma clientela saudável, mas naquela clientela você tem um grupo de hipertensos, você deve fornecer uma opção para aquelas pessoas que são hipertensas, assim se fossem diabéticas. O cálculo do valor energético total será alterado em benefício da saúde do trabalhador, se for necessário, em cumprimento às exigências laborais e baseado em estudos de diagnóstico nutricional. Na modalidade de autogestão, deve ter um responsável técnico. Por que eu destaco isso? Porque quando as empresas se inscrevem no Programa de Alimentação do Trabalhador, no Ministério do Trabalho e Emprego, elas podem se cadastrar como fornecedoras de alimentação, prestadoras de serviços de alimentação. Então, fornecedoras são as concessionárias que entregam refeições prontas no local ou transportadas. E as prestadoras de serviços de alimentação, que são aquelas que fornecem ticket, refeição ou alimentação. Ou a empresa própria pode se cadastrar como beneficiária na modalidade em que tem um serviço próprio, gerido pela empresa. Todas as empresas prestadoras ou fornecedoras, obrigatoriamente, para que ela se cadastre nessa condição, ela tem que ter um nutricionista responsável técnico. Porém, na empresa de autogestão, por exemplo, se for uma empresa metalúrgica, né, em que o restaurante é próprio, ela se cadastra como autogestão. E aí, se ela for como autogestão, ela tem que ter um nutricionista no quadro da empresa de metalurgia para supervisionar essas refeições. Já se fosse uma contratação de concessão, a concessionária tem que ter, mas ela não obrigatoriamente tem que ter na empresa metalúrgica. Ela até deve ter para fazer uma supervisão adequada, mas ela não é obrigatório, ok? Em relação a uma outra atividade importante no planejamento de cardápios, deve-se estabelecer o padrão do cardápio. E esse padrão deve estar compatível com a disponibilidade financeira de mercados, qual é o orçamento que se tem para trabalhar. Isso é importante. Qual é o custo máximo que se deve trabalhar numa refeição? Quais são os hábitos alimentares daquela clientela que eu devo respeitar? Condições socioeconômicas da clientela. Muitas das vezes eu preciso elaborar um cardápio que esteja adequado às condições socioeconômicas, senão eu vou colocar preparações que elas não têm hábito de comer e elas não vão comer. Por exemplo, funcionários que trabalham em ambientes operacionais têm, muitas das vezes, menos acesso a uma alimentação oriental, né? Um sushi, um sashimi. Então, você tem que verificar se essas pessoas têm esse hábito. Número e habilitação de funcionários. Isso é importantíssimo, porque você não pode colocar um cardápio muito elaborado, com muitas opções, se você não tem equipe. E também se não tiver equipamentos e área física disponível para fazer acontecer esse cardápio. Dentre as atividades anteriores à produção, também está a definição do per capita, né?
Qual é a importância do per capita? É necessário dispor de informações sobre os hábitos alimentares da clientela e de suas necessidades calóricas. Qual é a importância do per capita que vocês devem gravar? Garantir o equilíbrio dos cardápios, porque você vai saber a porção e vai ter o per capita, você tem a cobertura do valor nutritivo. Orientar na previsão de compras, que é com base no per capita que vai se elaborar as compras e as requisições de saída diárias. Avaliar a cobertura da alimentação oferecida, tanto em custo, quanto em previsão de compras, quanto em valor nutritivo, tá? Bom, quais são fatores importantes segundo Teixeira? Recursos humanos e materiais. Você vai planejar o cardápio, dependendo do número de recursos humanos que você tem, você consegue trabalhar melhor ou pior nesse cardápio. Controle de custos é fundamental. Você, antes de planejar um cardápio, de fechar e partir para produzir, você tem que saber quanto ele custa e qual é a tua meta. Planejamento de compras, ele vai ser o norteador de todo esse processo. Qual é a política de abastecimento? Você tem local e tem dinheiro para comprar para 15 dias, por exemplo, não perecíveis? Ou você tem que comprar semanalmente porque você não tem estoque? Padronização de receitas, isso é importantíssimo porque através da padronização de receitas você tem todo o controle do teu processo produtivo e da organização do processo produtivo também a partir do cardápio. Hábitos alimentares dos clientes, segundo a Endeli Abreu. Situação geográfica do restaurante, onde ele está localizado, nos grandes centros urbanos ou não. Apresentação e aspecto do produto utilizado, produtos concorrentes e tipo de trabalho da clientela, ok? Outros aspectos importantíssimos, necessidade, segundo a Endeli Abreu, tá? Agora numa visão da Endeli Abreu. As necessidades nutricionais devem ter a inserção no cardápio de cada grupo básico de alimentos para garantir o equilíbrio desse cardápio. Regras importantes que vocês devem saber. Se eu faço uma entrada, uma salada de alto valor calórico, eu vou trabalhar com uma guarnição ou sobremesa de um valor calórico mais baixo para haver um equilíbrio. Então, se eu trabalho com uma maionese de legumes, eu vou trabalhar com uma sobremesa de uma fruta ou uma gelatina. Não vou botar uma mousse de chocolate ou uma mousse de maracujá que leva leite condensado e creme de leite. A implantação de um sistema de fichas técnicas ou fichas de preparação facilitará essas combinações. Outra coisa, disponibilidade de gêneros. Deve-se utilizar gêneros disponíveis no mercado, pois facilita o abastecimento, garante a qualidade do produto e minimiza os custos. Recursos humanos. Tem gente para trabalhar, eles têm habilitação, porque às vezes você coloca um auxiliar de serviços gerais para cortar carne. Ele não tem essa habilitação, então ele vai muitas das vezes desperdiçar produtos ou vai demorar muito mais. Então, trabalhar com tempo hábil para execução, evitar preparações que demandem tempo e qualificação especial. Outro fator importante, disponibilidade de área e equipamentos para melhor organização, racionalização do trabalho e não comprometer a produção e a qualidade das refeições. Os equipamentos vão determinar a escolha das preparações do cardápio. Se você não tem fritadeira e você tem que fazer a fritura numa panela, muito mais difícil será dar conta dessa produção, dependendo do número de refeições. Então, você não vai poder botar esse cardápio, né? Essa preparação no cardápio. Outros aspectos importantes, adequação ao clima. Se você está numa cidade com um clima muito quente, determinadas preparações, como sopas, feijoada, cozido, no verão especificamente, você vai evitar, né? Consistência das preparações, equilíbrio e harmonia das cores, repetição de alimentos em preparações diferentes. Um fator importante para o planejamento de cardápios, um novo guia alimentar para a população brasileira, que pode e deve ser uma ferramenta valiosa para planejar cardápios, realizar educação nutricional e traduzir o científico para o popular. Recomendações: faça de alimentos in natura ou minimamente processados à base da sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcares com pequenas quantidades e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limite o uso de alimentos processados ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Limite o uso de alimentos processados consumindo em pequenas quantidades.
Evite alimentos ultraprocessados na sua alimentação. Comer com regularidade e atenção. Comer em ambientes apropriados para favorecer a ambientação, a sociabilidade das pessoas e comer em boa companhia. Outras leis importantes para fazer um planejamento de cardápios. As leis de Pedro Escudeiro. Lei da quantidade de alimentos necessária ao funcionamento do organismo e manutenção da saúde. Lei da qualidade de nutrientes necessárias e maturação e condições de consumo. Lei da harmonia, equilíbrio na ingestão de alimentos, nutrientes e cores. E lei da adequação adequada ao indivíduo ou aquela clientela no qual você está trabalhando. Eu já vi questão de concurso caindo sobre as leis de Escudeiro. Como é que se classificam os cardápios? Popular, trivial, simples ou padrão operacional. É aquele de baixo custo, preparações pouco elaboradas e não exige uma mão de obra especializada. Médio, trivial, médio ou padrão administrativo, preparações mais elaboradas, mas sem um grande requinte. Luxo, liberal, diretoria, alimentos de preço elevado, mas de uma preparação com grupos básicos, componentes de cardápio. Como é que funciona a estrutura do cardápio? Entradas, prato principal, opção, guarnição, acompanhamento, sobremesas e líquidos. A programação desse cardápio deverá ser mensal para reduzir o risco de erros e repetições e facilitar a distribuição das formas de preparo, das cores e da consistência dos alimentos, além de balancear os custos. Terminamos aqui a primeira parte do módulo de planejamento de cardápios.